forma bem objetiva, teoria objetiva. O que é a concordância verbal? Saiba que concordância verbal é a adaptação em número, deixe-me acertar isto aqui, em número, e você já sabe que quando falamos em número em língua portuguesa, estamos nos referindo ao singular e ao plural. E também a adaptação em pessoa. Pessoa, você sabe muito bem, se refere à primeira, segunda e terceira pessoas do discurso. Então, é a adaptação em número e pessoa que ocorre entre verbo e o núcleo do sujeito. Em alguns casos, a concordância verbal pode ocorrer entre verbo e predicativo, mas a regra geral diz que a concordância verbal é a adaptação em número e pessoa que ocorre entre o verbo e o núcleo do sujeito. Eu vou mostrar isso para você de maneira bem prática e objetiva, como sempre, por meio de exemplos. Quando a gente diz assim na letra A, ontem o funcionamento do banco foi interrompido. Se eu falo que concordância é a adaptação entre verbo e núcleo do sujeito, nós estamos diante daquele processo de identificação do sujeito que nós estudamos lá na parte de sintaxe da oração. Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, identificar o verbo da oração. O verbo, neste caso, é uma forma verbal, foi interrompido. E a partir disso, da identificação do verbo, você vai fazer uma pergunta para ele. Quem ou o que mais verbo? Essa é a forma mais prática, mais objetiva de você identificar o sujeito simples e o sujeito composto, como nós já aprendemos. Então, quando eu faço a pergunta, a forma verbal foi interrompido, que pergunta é essa? O que foi interrompido? Essa forma verbal me responde o funcionamento do banco. E dentro desse sujeito, então você sabe que aqui nós temos o sujeito da oração. E você sabe que dentro desse sujeito existe a palavra mais importante, aquela que contém o significado. Nós já chamamos de núcleo. Então vamos seguir. Nós temos uma palavra mais importante. Neste caso é funcionamento. Então nós dizemos que funcionamento é o núcleo do sujeito. Essa forma verbal, portanto, está flexionada para concordar com o núcleo do sujeito. Como o núcleo do sujeito está no singular, a forma verbal também figura no singular. E aqui nós temos também um caso de concordância nominal. Por quê? Interrompido deve concordar com o termo a que ele se refere. Como ele está fazendo referência ao nome funcionamento, ele vai figurar no masculino, tudo bem? Então essa é a forma mais prática, mais objetiva de você conseguir perceber a concordância, a correta concordância entre o núcleo do sujeito e a sua forma verbal. O exemplo da letra A é bastante fácil porque não existe um distanciamento entre núcleo do sujeito e forma verbal ou verbo. Já na letra B, que é em geral o que o SESP explora nas provas, existe um distanciamento, é algo que o SESP explora bastante e que eu chamo erro clássico nas provas do SESP, que é o quê? Ele vai simplesmente distanciar o núcleo do sujeito do verbo ou da forma verbal. E para isso ele vai colocar no meio desses dois termos várias palavras, vários termos explicativos, muitas vezes várias palavras no plural se o núcleo estiver no singular, justamente para te confundir. Vamos ver isso na letra B. Veja, a maior redução da violência observada nos locais onde o programa tem mais tempo de existência
mostram, segundo a Unesco, que os resultados vão se tornando melhores a longo prazo. Eu quero que você observe o verbo mostrar. Essa frase foi retirada de uma questão explorada pelo CESP e ele foca no verbo mostrar. Veja que nós devemos agora encontrar o sujeito do verbo mostrar justamente para verificarmos se existe uma correta adaptação entre verbo e sujeito. Eu faço a pergunta para esse verbo: o que mostra? Veja que o verbo me responde a maior redução da violência. Podemos parar aqui. Então, nós identificamos o sujeito da oração. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual é a palavra mais importante do sujeito simples, a maior redução da violência? A palavra redução. Então, se redução é o núcleo do sujeito e este núcleo está no singular, o verbo mostrar não está adaptado corretamente em relação ao núcleo. Isso significa que nós temos um erro de concordância verbal. Logo, nós devemos colocar o verbo no singular. Eliminamos essa forma plural e temos a estrutura correta. A maior redução da violência mostra que os resultados vão se tornando melhores a longo prazo. Então é isso que o CESP faz de maneira bem prática, bem objetiva e bem direta em relação à concordância verbal. Ele distancia o núcleo da forma verbal. E isso faz com que você tenha maior dificuldade em perceber qual é o núcleo daquela forma verbal. Mas se você seguir o passo a passo da identificação do sujeito, com certeza você chega muito mais facilmente à resposta correta da questão. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você receber as novas aulas e as novas dicas de estudo para você aplicar isso quanto antes na sua preparação. Não se esqueça também de deixar o seu like é muito importante para eu saber que essa dica de alguma forma te ajudou. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!